Olá, boa noite, meus amigos. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, viu, gente? Que tenhamos aí uma noite de tratamento maravilhosa. E hoje nós temos um tema aí muito especial. Nós vamos abordar em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que faz aqui hoje a nossa homenagem a todas essas mulheres que, graças a elas, nós homens estamos encarnados, né? A única maneira que nós temos até hoje de voltarmos ao plano terrestre é através da mulher, através do útero, essa nave que nos traz do mundo espiritual e nos dá a possibilidade da reencarnação. Então, por isso, nós vamos trazer aqui uma homenagem, falando das mulheres relatadas no Evangelho, principalmente amparadas pela obra de Humberto de Campos, Boa Nova. E quem vai estar conosco, Paulo Rosa, né? E vamos então aqui a nossa leitura, preparando para a nossa prece, no livro Conduta Espírita, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Lição 31, Perante a Pátria. Ser útil e reconhecido à nação que o afaga por filho, cumprindo rigorosamente os deveres que lhes tocam na vida de cidadão. Somos devedores insolventes do berço que nos acolhe. Muito bem. Então, inspirados aí por André Luiz, nós vamos convidar a todos os irmãos e amigos para que conosco, nesses instantes, fechem os seus olhos. Vamos juntos pensar em Jesus, esse amigo tão querido, e pedir que nessa noite, que é uma noite especialíssima, onde nós todos receberemos o tratamento espiritual que necessitamos, a nossa paz interior, para que venha em nosso socorro, que possamos sentir as vibrações sutilíssimas dos espíritos superiores, de todas as falanges espirituais, do lar assistencial Maria de Nazaré, Lamana. Possa inspirar, Senhor Jesus, o nosso palestrante, para que traga aos nossos corações reflexões profundas. E assim, com esta oração singela, damos por abertas as nossas atividades desta noite, dando graças a Deus. Vamos chamar então o nosso irmão querido aqui, Dr. Paulo Rosa. Meu amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado ao Lamana, essa casa que amorosamente nos acolhe. E parabéns, mais uma vez, a todas as mulheres, em especial, como o Alex lembrou, ontem, no dia 8, comemora-se, né, o Dia Internacional das Mulheres, devido à luta de grandes companheiras que marcaram e fizeram honra a esta data. Mas, hoje, nós teremos o prazer de lembrarmos alguns vultos muito importantes para a boa nova, para a mensagem do Senhor Jesus Cristo até nós chegar. Em primeiro lugar, nenhum de nós aqui estaríamos neste momento não fosse a presença da mulher. Chico Xavier tem uma frase que diz que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Então, nós homens não tivemos a bênção ainda de escutar esse segredo, mas todas essas almas nobres que se dignam a gerar a vida através da maternidade, nos permitir o processo de evolução, fica aí a nossa gratidão. Seria muita pretensão, em 30 minutos, lembrarmos a grande contribuição de todas as mulheres já evidenciadas no Velho e no Novo Testamento. Desde Eva, se continuarmos a leitura do Gênesis, vamos encontrar Diná, Tamar, Zara, vamos encontrar Ruth, Raabe, Lia. Elas, Raquel, fazem parte da genealogia do Cristo, mas todas estas mulheres
tiveram como característica muito importante a decisão pessoal nas suas ações. E nós, neste momento, vamos convidar a refletir exatamente na casa de Maria de Nazaré, o convite que o nosso Senhor Jesus Cristo fez a Maria, sua mãe, para oferecer-lhe a vida. É sabido que na época do Cristo, Maria, já prometida a José, estava em torno de 14 a 15 anos, quando no momento das bodas. E José, muito surpreendido, recebe a notícia que Maria estava grávida. Imagina, uma jovem preparada desde o início de sua vida no templo, sob os cuidados de Zacarias, recebendo já dentro dos conceitos do judaísmo toda a sua formação para servir ao seu homem, para ser uma mulher fiel, e então encontra-se grávida e necessário se faz comunicar ao seu esposo. A primeira coisa que José quis fazer foi o DNA. Como não era possível, como todos nós teríamos provavelmente atitude muito diferente, José apenas resolveu fugir. Ele, olha, como que eu vou casar com essa moça? Eu nem encostei nela e ela já está grávida. Resolveu fugir. Porém, Maria, diferente das demais mulheres que ela vem representar e resumir o Velho Testamento, Maria não age por conta própria. Maria muda a história da humanidade. E ela então diz ao anjo que a visita, anunciando que o filho que ela esperava era o Salvador do mundo. Maria, humildemente, apenas diz que cumpra-se a vontade do Pai. Muito fácil para nós imaginarmos o lado poético e belo. Ora, quem não quer ser a mãe de Jesus? Porém, imagina a dor, a dificuldade, o preconceito. Todos a abandonaram. Todos queriam saber de quem era aquele filho, como houvera acontecido. Como dissemos, o próprio José, um espírito de ordem bem superior aos comuns já para aquela época, resolveu simplesmente abandonar aquela que lhe estava prometida, porém engravidada. O anjo Gabriel, ao aparecer para Maria, e essa serva de Deus em nenhum momento hesitou. E diferente das mulheres que representam o Velho Testamento, ela se oferece e aceita diante de todas as inseguranças e dificuldades. Ela então recebe Jesus. E essa mãe de puro amor, que teve a oportunidade bendita de receber na palha humilde da manjedoura aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Maria, que viu o Cristo crescer, que pôde oferecer o seio a amamentar na sua infância. Maria, que pôde acompanhar o Cristo pequeno a oferecer socorro aos transeuntes com sua palavra calorosa. Maria, que o vira aos 12 anos de idade discutir com os anciões do templo as verdades da vida eterna. Maria, que só encontrara naquela alma um espírito de generosidade e de amor.
também teve que acompanhar o seu suplício, sua dor, seu martírio. Maria esteve ao lado de Jesus no momento de seu messianato, mas, porém, na hora difícil de sua crucificação, ali esteve, na condição de mãe. E nós perguntamos aqui, quem de nós homens poderíamos de longe imaginar que sentimentos puderam passar no coração da Mãe Santíssima ao ver aquele que nada fizera senão amar indistintamente a humanidade, receber os açoites, receber os pregos do madeiro infame, receber as farpas e as lanças que houveram de retirar a vida. Porém, Maria, confiante e firme, acompanha o derradeiro suspiro e recebe, neste momento, do seu filho amado, a orientação que ficasse junto a João, pois esse, entre os 12 apóstolos, era o único que esteve ali no momento também da crucificação. Acompanhando Maria, estava também Maria de Madalena. Essa outra Maria vale apenas também nessa noite uma reflexão muito importante aos nossos corações. Maria de Madalena, ou de Magdala, era uma jovem de atributos físicos de raríssima beleza. Ela usara esses recursos para adquirir bens, prostituíra-se e, na região de onde residia, era a sua casa, conhecido porto dos prazeres da vida. Rica e cortejada pelos nobres do império, Maria de Madalena sentia um vazio enorme na sua alma, até o momento que tem a oportunidade de conhecer as verdades que o Senhor Jesus trazia na Boa Nova. Nesse instante, as entranhas íntimas de sua alma são tocadas. E Maria de Magdala começa a entender que os prazeres da vida já não lhe são mais suficientes para lhe oferecer satisfação. Maria sente um desejo enorme de acompanhar o Cristo. E assim então, com dificuldades para que não seja reconhecida, ela se desloca de Magdala até Cafarnaum. E, ao encontrar-se com o Mestre na casa humilde de Simão Pedro, apresenta-se a ele como serva carregada de vícios, dizendo ao Cristo que sentia-se envergonhada da sua condição. Porém, doravante, precisava daquelas verdades para continuar vivendo. Maria se dispõe a abandonar todos os seus bens na conquista dos valores eternos do Evangelho do Senhor Jesus. Porém, ela, se sentindo ainda com a culpa do seu passado, pelas condições da sociedade muito machista, não se via em condições de seguir ao Mestre. Este, porém, como que já sabendo da visita desta amada serva que ele esperava, abençoa Maria de Magdala em seus propósitos, enriquece-a com força e coragem para os anseios de sua alma. E Maria, então, numa nova vida, inicia o seu trabalho e, ao voltar desta viagem, identifica a presença muito forte de alguns irmãos que estavam fazendo um caminho a Jerusalém, irmãos portadores da lepra,
onde se encontrava na cidade de Jerusalém o vale que recebia esses irmãos dessa doença que degenerava os órgãos, apodrecia todo o corpo físico. Maria de Madalena prontamente se dispõe com muito amor a oferecer a esse grupo as verdades santas do Evangelho. Com eles, lado a lado, sem nenhum tipo de medo ou restrição das chagas que eles carregavam, do contágio que a doença poderia trazer-lhe, Maria de Madalena segue firme e durante a viagem esclarece ao grupo sobre as verdades eternas do Evangelho. Aqueles doentes, desencantados da vida, encontram na Boa Nova a esperança, o júbilo. E todas as tardes, já no Vale dos Leprosos, ali, morando com esses irmãos na pobreza, na singeleza das doações que recebia, também ela se contamina e não muito demora para que as chagas se lhe apresentem ao corpo. Ainda, com muita dificuldade, dedica-se toda a vida aos socorros dos irmãos junto ao Vale dos Leprosos. Porém, já cansada com as dificuldades da doença, sente uma forte vontade de buscar a Mãe do Cristo, de encontrar a Mãe Santíssima. E ela, então, se despede dos irmãos do Vale dos Leprosos e, com as dificuldades inúmeras já do seu corpo fragilizado, se põe em marcha a caminho de Éfesos, onde morava a Mãe Santíssima e seu agora amado filho, João, aquele que junto à cruz recebera a missão de cuidar da mãe. Porém, nas dificuldades de sua saúde, Maria não consegue. Quando avista ela a cidade, já chegando às margens de Éfeso, seu corpo convalesce. Ela desmaia. Caída, fora socorrida por irmãos cristãos, que dela cuida, que dela trata e que também continuam compartilhando das verdades do Evangelho. Essa alma de amor e de bondade traz para nós o exemplo de que o Evangelho é renovador. O nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre nos prometera, Ele veio para os doentes, Ele veio para os que precisam de cura. Maria de Magdala era uma doente, ela vivia os prazeres da matéria. E quando foi convidada pelo Senhor Jesus para as verdades eternas do Evangelho, ela bem soube aproveitar esta oportunidade. Sabemos nós que Maria foi quem recebera, após a crucificação, a visita do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, então, para quem o Cristo se tangibiliza após a sua volta, após a sua crucificação, essa alma conquistara por suas tarefas os benefícios do Espírito quando realmente se dedica nas transformações pessoais. Pegamos também um exemplo da senhora Joana de Cusa, esposa do senhor Cusa, intendente, homem ligado ao império, de muitos recursos financeiros, porém de um materialismo forte que arraigado às tradições romanas, não permitia que a sua esposa seguisse as verdades do Evangelho que conheceu. Joana de Cusa encantara-se com as verdades do Cristo. Queria ela, de forma amorosa, seguir o Evangelho. Não cabia mais dentro do peito da nossa irmã
a vontade da vida, da corte, dos prazeres, do materialismo mundano. Assim, ela então resolve procurar ao mestre para que ele a oriente, porque todas as tentativas que ela fez com seu esposo para poder continuar seguindo o mestre, ouvindo-lhe as pregações, acompanhando-lhe os passos, eram proibidas pelo esposo. Então, Joana enche de coragem e vai buscar do mestre a autorização para que possa ela segui-lo e dar, então, vazão aos desejos do seu coração de mãe, que era ajudar os desvalidos, os enfermos. O mestre amado, com toda a sua consciência, ouve a Joana e após o seu pleito de muita consciência, o amor de Joana era grande, ela queria doar, porém o Cristo a esclarece. Seu compromisso era com seu esposo, que ela voltasse ao lar, que ela mantesse a atitude de companheira firme e abnegada, que ela soubesse aguardar e que as obrigações do nosso Senhor Jesus Cristo não nos exige desligarmos das nossas obrigações pessoais. Não há necessidade de abandonarmos os laços da família, porque seguramente ali estão os planos para o nosso melhor aproveitamento, para a nossa evolução espiritual. Assim, então, Joana de Cusa recebe do Senhor Jesus a orientação de acompanhar o seu esposo e o faz, mesmo em detrimento da sua forte vontade de se dedicar aos desvalidos e seguir simplesmente na tarefa de socorro aos que necessitavam. O momento político contribuiu para que o senhor de Cusa sofresse grandes perseguições. Ele então fora acometido de grandes dívidas. Logo, a pobreza trouxe doenças e as chagas tiraram-lhe a vida. Porém, Joana já tinha sido presenteada com um rebento. Deixara o senhor Cusa um filho, a qual Joana dedicava-se com extremo amor. Ao perder o marido, também seus recursos de sobrevivência foram todos aniquilados. Ela, em extrema pobreza, foi buscar serviços na casa de algumas amigas, trabalhando como serva humilde na sustentação daquele seu filho amado. Em momento nenhum, Joana de Cusa desistiu das verdades do Evangelho e seguira firme nas reuniões. Como conhecemos, as perseguições aos cristãos se evidenciaram de forma muito maior e por volta do ano de 68, Joana, reunida com alguns outros cristãos, fora presa juntamente com seu filho. Amarrada a um poste de fogueira, tanto ela quanto seu jovem filho, ela já com os cabelos grisalhos da idade. Então, ao ver os demais irmãos na mesma condição, um soldado buscando a libertação, tentando, oferece a Joana de Cusa que se ela negasse ao Cristo, poderia sair dali. Porém, ela permanece firme e resoluta. Neste momento, quando um outro do lado já começa a pegar fogo, os gritos enormes de dor, seu filho amado do coração, pede a ela: mãe, por favor, nega Jesus, mãe, a gente não pode morrer. Ela, porém, lembra de Maria. Ela lembra quantas dores deve ter sentido a Mãe Santíssima ao pé da cruz.
ao enxergar aquele que nenhum pecado trazia e que de forma injusta volta aos planos espirituais, nos ensinando a aceitação e nos ensinando, acima de tudo, o perdão. Nesta hora, um soldado, ainda com a tocha a riscar-lhe nas labaredas, fala: é isso que o teu mestre te ensinou? Te ensinou a morrer? Maria, ou melhor, perdoe-me, Joana de Cusa, amorosamente, volta para o soldado e diz assim: não, ele ensinou-me também a te amar. Meus irmãos, tanto Maria de Madalena quanto Joana de Cusa estão nos trazendo a possibilidade de mudança quando ela ocorre no âmbito interior. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma mensagem para ficar apenas nos nossos lábios, muito pelo contrário. Ele é um convite de amor eterno, convite esse que as mães recebem a missão de transmitir aos seus filhos através da maternidade, através do amor infinito que aprendem nessa tarefa. O Evangelho, então, nos traz a Mãe Santíssima como aquela que não resolveu agir por si. Ela simplesmente disse: cumpra-se a vontade do nosso Pai. Como lembramos, Maria de Madalena, Joana de Cusa e quantas outras irmãs que, vestindo a indumentária carnal feminina, nos oferecem essa prova de amor, de resignação, de trabalho e de carinho. Assim, irmãs que nesta noite recebem da casa da Mãe Santíssima esta homenagem, que nós, trabalhadores, hoje, vestindo o corpo de homens, possamos entender a grandeza do amor, possamos entender o valor da maternidade. Que tal qual Maria de Madalena, troquemos os prazeres da vida pelas verdades eternas do Evangelho. Que assim como Joana de Cusa, possamos nós compreender que a vida, ela está planejada nos desígnios de Deus, que nós temos responsabilidades, nós temos deveres, e que cabe a cada um de nós a aceitação e o cumprimento dos mesmos. Quem diria se nós pudéssemos um dia compreender o amor da Mãe Santíssima, que, após a despedida do seu filho amado, resolve, na cidade de Éfesos, criar um recanto de conforto e de auxílio a todos os sofredores. A casa da Mãe Santíssima. Assim ficou conhecido esse recanto. João, logo após a crucificação do Cristo, e quando iniciaram-se as fortes perseguições, fora ele preso na casa do caminho, e uma das penas impostas, além do apedrejamento de Estevão, fora a expulsão de João da cidade de Jerusalém. Nos conta Paulo de Tarso, nos conta Emmanuel na obra Paulo e Estevão, e assim então ele estabelece na cidade de Éfesos, numa casinha a aproximadamente 3 léguas da cidade, já segundo Humberto de Campos, de frente para o mar. Ali estabelece-se em uma residência humilde e simples a primeira casa, o primeiro núcleo de amor aos desvalidos da sorte. João,
já com as responsabilidades da Igreja Nascente de Éfesos, muitas das vezes a Mãezinha Santíssima ficava na casa atendendo a todos os desvalidos do caminho. A fama de sua bondade, de seu amor, atraía multidões que sempre buscavam seu consolo, seu carinho, seu afeto. De suas mãos amorosas multiplicavam-se curas e benefícios de todas as ordens. Até que um dia, nessa casinha simples, chega um outro homem, também sofrido, as vestes apresentava pobreza, e na humildade daquele servo, daquele ser, Maria sente uma vibração muito forte. Ela percebe que, diferente dos demais que procuravam a sua casa, aquele irmão nada pedia. Pelo contrário, ele trazia para ela verdades, esperança e consolo. Assim, então, ela reconhece naquela voz terna algo de muito familiar. É quando, das mãos daquele ser, ela percebe as chagas. E aí, então, na alma que se une, identificam-se os dois. E Jesus disse: sou eu, mãe. E Maria, naquele momento, ao receber a visita do Cristo amado, é convidada de retorno ao plano espiritual. Meus irmãos, hoje nós sabemos que Maria, ela é espírito já de ordem superior, desde quando recebera a missão de ser a mãe do Cristo, já veio de Sírios. Poderia ela hoje estar afastada do nosso orbe, mas não conseguiu. Maria nos adotou a filhos do seu coração magnânimo. Somos todos filhos da Mãe Santíssima. E assim, no lar assistencial Maria de Nazaré, na noite em que fazemos referência a todas as guerreiras, mulheres desse mundo que nos dão a vida, nós dizemos: obrigado, Senhor, parabéns às mulheres, obrigado a todos que durante esse período se dispuseram a refletir sobre o tema da noite, e que possamos nós agora tentar fechar os olhos do nosso corpo, abrindo os olhos da nossa alma, em gratidão ao Mestre amado, por nos oferecer o Evangelho renovador. Senhor Jesus, Mestre querido, que a Tua misericórdia infinita nos envolva, Senhor. Abençoa-nos em nosso propósito de vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada mãe deste planeta, que amorosamente nos oferece a vida, que possamos nós bem aproveitarmos, Senhor, esta oportunidade. Que Maria, a nossa Mãe Santíssima, continue a zelar por todos os filhos do Calvário, mantendo-nos sob o seu manto sagrado de amor. Que possamos nós, em gratidão, Mestre amado, oferecermos os nossos braços a serviço dessa casa que nos ampare e nos socorre. E assim, Mestre Jesus, te rogamos ainda que todas as bênçãos que nós recebemos nessa noite sejam estendidas àqueles que sofrem, àqueles que ainda não encontraram as verdades redentoras do vosso Evangelho. Que os lanceiros de Maria possam visitar os hospitais, os antros de dor e sofrimento, levando consolo a todos que se encontram em dor e em dificuldades. Assim pensando, Mestre amado, te agradecemos por todos os benefícios de nossa vida e te dizemos: sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Paulo, meu irmão, muito obrigado. E
eu acabei esquecendo que empolgado do nosso Exatamente. passe. Então nós vamos fazer o passe agora, tá bom, gente? Perfeitamente. E depois do passe, então, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Tá bom, Paulo? Um abraço, muito obrigado, irmão. Vamos ao nosso passe aqui. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade.
Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.